Soltei o cabelo. Ajeitando aqui. Ajeitando aqui o cabelo. Olá, minhas amadas. Vou esperar alguém entrar. Missionária. Pai do Senhor, missionária. Tudo bem? Pai do Senhor, graça e paz. Quem me acostuma a falar graça e paz. Ajeitando meu cabelo. Graça e paz. Vou dar mais uns 2 minutinhos pra gente começar essa live. Graça e paz. Eu creio nessa tarde que... Fecha a porta aí, por favor. Eu creio nessa tarde que o Senhor vai falar tremendamente aos nossos corações. Que... Espera aí, deixa eu botar aqui. Agora melhorou. E o Senhor, Ele tinha me dado uma direção nas semanas anteriores a essa, falando sobre algumas mulheres da Bíblia, mas hoje eu comecei a orar a Deus e fui buscando ao Senhor, e o Senhor me direcionou para um outro tema que fala sobre a armadilha da ofensa, onde a gente vive muito isso na igreja, a gente vive muito isso entre nós, entre os nossos, nossos familiares, dentro da nossa própria casa, com o filho, com o marido, com a esposa. A gente vive muito isso e o Senhor ministrou ao meu coração para a gente estar iniciando falando sobre exatamente isso, sobre a armadilha da ofensa. E a armadilha da ofensa é algo satânico, totalmente satânico. Mas já é 2:02 e eu vou começar orando pra gente já começar. E eu creio que as mulheres que não vão estar aqui ao vivo, elas vão estar vendo depois, tá? Então eu convido você a fechar seus olhos, pega a sua Bíblia, o seu caderno, que é sempre bom a gente anotar. Quando a gente anota, 80% a gente absorve. Quando a gente não anota, a gente só absorve 20%, segundo os estudos dizem isso. Eu gosto muito de anotar. Então convido você a fechar seus olhos. Graça e paz. Juliana, diaconisa Juliana, graça e paz. Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nesse momento, Deus, me coloco do Senhor como instrumento em Tuas mãos. Pai, eu também te peço, Deus, que no nome de Jesus, a Tua palavra, que é poderosa, venha alcançar os nossos corações e trazer mudança de vida e trazer transformação dentro de nós, nos limpar, nos transformar, nos fazer melhores um pouco mais, nos fazer um pouco mais parecido contigo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e já te agradeço pela Tua palavra, que é boa e que é nova. Muito obrigada. Amém. Amém. Graça e paz. Então, como eu estava falando aqui no início, eu vou repetir. O Senhor tinha me dado uma direção com relação a falar algumas mulheres, mas hoje Ele mandou parar. Não sei na próxima live como é que vai ser, e a gente precisa estar atento à voz do Espírito Santo, E Ele me falou para ministrar sobre uma outra coisa, que é sobre a armadilha da ofensa. Essa armadilha da ofensa, ela é desse livro aqui, tá? Acho que vai ficar ao contrário para vocês. Não sei se está aparecendo certo ou se está aparecendo ao contrário. É a Isca de Satanás, de John Bevere, sei lá. Não se fala inglês não, gente. E é um livro muito bom. Nós vamos falar exatamente sobre a ofensa. E
Uma das iscas de Satanás é a ofensa. E lendo esse livro, entendendo um pouco, porque assim, nós somos constantemente atacados nessa área, nós somos constantemente aborrecidos, ainda mais mulheres, né, por causa do nosso emocional. Nós somos constantemente atacados nessa área, nós somos constantemente abatidos nessa área, que é na área da ofensa. A mulher, por ser emocional, ela tem isso, né? O que ela escuta, ela guarda. E na Bíblia nos ensina a gente não guardar, porque isso vai causando muitas coisas dentro de nós que nós vamos ler. Mas eu convido você a abrir a palavra do Senhor que se encontra lá. Nós vamos começar falando de Lucas. Lucas 17:1. Se você puder colocar aí no comentário. Lucas 17. Lucas 17. 1 e 2. 1 e 2. Fernanda, Graça e Paz. E esse livro aqui foi até a Fernanda que me emprestou. Não é meu, vou até comprar um. Lucas 17, 1 e 2. Algumas palavras de Jesus. Vem dizendo assim: então ele disse aos discípulos: é impossível que não venham ofensas. Em alguns vem dizendo escândalos, né? Mas ai de quem vierem. Aí no 2 vem dizendo: melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que lhe fosse lançada ao mar, do que ofender uns destes pequeninos. Então, desde já, a palavra de Deus nos conforta nessa tarde, dizendo que nós somos um dos seus pequeninos. E ai daquele que nos ofendem, ou seja, o Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor vê quem nos ofende, o Senhor vê quem nos magoa. O Senhor está vendo. Todas as palavras que você tem ouvido e tem entrado como ofensa dentro de você, saiba nessa tarde que você é uma pequenina, você é um pequenino do Senhor. E o Senhor está vendo tudo que está acontecendo. Então, e ele disse, é melhor essa pessoa que está te ofendendo, é melhor pegar uma pedra, pendurar no pescoço, e ser lançado no mar do que ofender um dos meus pequeninos. Olha que palavra forte. A ofensa, o escândalo contra um dos seus pequeninos é algo que o Senhor leva muito a sério. Leva muito a sério. E nós vamos entender nessa caminhada aqui, nessa live, que Ele está cuidando de nós, Ele está vendo todas as coisas e a gente precisa entender que é uma das armadilhas de Satanás, é uma isca que o inimigo lança. Vamos lá. Então, baseado nesse texto, que vai ser o nosso texto base, de Lucas 17:1, eu coloquei aqui o seguinte. Aqui no livro vem dizendo o seguinte, eu grifei aqui uma coisa que é muito interessante. Essa ofensa, quando a gente é ofendido, quando a gente é magoado, ela aprisiona inúmeros cristãos, quebra relacionamentos e amplia as brechas existentes entre nós. É a armadilha da ofensa. Então, nessa tarde nós vamos falar sobre a armadilha da ofensa, tá bom? Essa armadilha da ofensa, quando nós somos ofendidos, quando nós somos magoados, quando isso entra dentro de nós como uma faca, nós vamos entender quem tem esse poder de fazer isso, né? Quem é usado, aliás, para fazer isso, que nos paralisa, tenta nos paralisar e paralisa muitas pessoas. O intuito dessa ofensa realmente é nos paralisar. O intuito dessa ofensa é paralisar o nosso chamado. Porque aqui, nessa passagem, Lucas, ele está falando para os crentes, ele está falando para o povo dali. Ele não está falando para o incrédulo, ele está falando para os crentes. Então ele diz, disse aos discípulos, está falando para os discípulos. Jesus estava falando para os discípulos. Aliás, me perdoa, gente, Jesus estava falando para os discípulos no Evangelho de Lucas. Eu confundi tudo.
Jesus já dizendo, é impossível que não venham as ofensas. Ou seja, você precisa entender que vai ser impossível você não ser ofendido. Vai ser impossível eu não ser ofendida. As ofensas, elas vão vir. Jesus já está dizendo para os discípulos, se prepare, as ofensas, elas vão vir. É impossível que não venham, mas ai daqueles por quem elas vierem. É melhor amarrar uma pedra e jogar lá dentro do mar do que uma pessoa ofender um dos seus pequeninos. Olha a importância que Jesus está dando. E olha, o pastor passou aqui, acabou tirando a minha atenção. Olha a atenção que Jesus está dando e olha a explicação que ele também está esclarecendo aos discípulos no requisito da ofensa em si. Ele está dizendo para nós que nós vamos passar por isso, que isso vai ser algo da nossa caminhada. Só que essa ofensa não pode nos paralisar. Essa ofensa não pode ser gerada dentro de nós para nos ofender de uma forma que venha gerar outras coisas que lá na frente eu vou estar falando. Então a ofensa ela vai existir, mas que não seja por nós. Ele vem dizendo para os discípulos, vocês vão ser ofendidos, vocês vão ser machucados, vão ouvir palavras que vão te magoar, mas que não seja por vocês, porque se for por vocês, é melhor pegar uma pedra, amarrar no pescoço e jogar no mar do que ser essa pessoa que está te ofendendo. Essa palavra é muito forte. Eu não quero ser um instrumento de Deus, um instrumento do diabo, aliás, para poder ofender ninguém. Mas eu também não quero ficar parado no meu chamado porque eu fui ofendida, porque eu fui ofendido. Nós precisamos entender o seguinte, a ofensa ela vai vir, mas nós precisamos tratar essa ofensa como se fosse falando diretamente com o próprio Pai. Quando nós somos ofendidos, magoados por amor dele, na verdade, as pessoas estão nos atacando, mas estão atacando a ele, estão atacando os pequeninos, estão atacando o Senhor. Nós precisamos entender isso. Então o nosso chamado ele não pode ficar paralisado por causa da ofensa. Eu não sei como você se encontra nessa tarde, ou quando você ouvir esse vídeo, mas essa palavra é para você que está ouvindo esse vídeo, não é para ninguém, é para você. Não deixe a ofensa de ninguém paralisar o seu chamado. Feridas e dores, elas acontecem quando nós somos ofendidos. Nós sentimos incapacitados, nós sentimos impedidos, paralisados. O nosso potencial, o potencial da pessoa ofendida é paralisado. Você vê que tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor e por ter sido ofendido ou ter passado situações difíceis num outro ministério, ou ter passado situações difíceis com outros líderes, ou com outros departamentos, com outras irmãs, ficam com aquilo guardado no seu coração e não se abre quando estão em outro lugar para poder viver novas experiências. A ofensa não pode nos paralisar, a ofensa não pode nos fazer amargo. Nós vamos falar um pouquinho mais lá para frente. Essas ofensas, elas são feridas causadas pelos próprios crentes. E a sensação que a gente tem é a sensação de traição. Por que é a sensação de traição? Porque geralmente é de uma pessoa de perto, geralmente é uma pessoa da sua casa, geralmente é uma pessoa que você ajuda. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmos 55, é muito profundo essa parte, é muito profundo. Salmos 55, 12 a 14. Vamos lá, Salmo 55, do 12 ao 14. Salmos, se você puder colocar aí nos comentários para mim também, eu vou agradecer, que não dá para eu colocar. Salmos 55, 12 a 14. Davi ele vem dizendo assim, olha só, Davi que era rei, vem dizendo assim, ele foi ofendido. Olha o que ele vem dizendo. Pois não foi um inimigo que me envergonhou, ou seja, que me ofendeu. Tem algumas passagens que me ofendeu. Então, eu o poderia ter suportado. Então, se fosse um inimigo, eu ia suportar. Se fosse uma pessoa que você não tem nenhum sentimento, a gente iria suportar mais fácil.
Aí ele continua dizendo: nem foi aquele que me odiava. É aquelas pessoas que não gostam de você, você já espera ser ofendida por ela, né? Nem foi aquele que me odiava, que se engrandeceu contra mim. Então eu não teria me escondido dele, né? Eu não teria me escondido dele, porque é uma pessoa que você já esperava que ia acontecer. Então você não precisa se esconder, você não precisa se resguardar, né? E aí lá no 13 vem dizendo: mas foste tu, homem meu igual, meu guia e meu conhecido. Tomamos o doce conselho juntos e andávamos para a casa de Deus em companhia. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O que Davi está dizendo aqui? A pessoa que oferiu, a pessoa que o machucou, foi uma pessoa igual a ele, ou seja, uma pessoa que andava com ele, que era conhecido dele e que tomava conselhos com ele. Muitas das vezes isso acontece, gente. Gente, isso acontece. Aliás, muitas das vezes não. A maioria das vezes isso acontece. Geralmente é uma pessoa que você está aconselhando, geralmente é uma pessoa que você ama, é uma pessoa que você abre a porta da sua casa e é essa pessoa que vai ser usada para te ofender. Aqui ele vem dizendo: tomamos o doce conselho junto, andávamos para a casa de Deus junto em companhia. Às vezes, isso aqui é muito forte. Quando eu li esse versículo, eu falei: meu Deus! A gente lê as escrituras, a gente examina as escrituras, mas está tudo aqui. Muitas das vezes a gente não acha, mas já está aqui, já estava aqui. Já está dizendo o que Jesus disse lá em Lucas para os discípulos. Davi já tinha passado lá em Salmos. Ele já tinha passado uma decepção grande e não era com o inimigo. Ele diz, e não era com o inimigo, não era com aquele que o odiava, mas era com aquele que andava do lado dele, que era conhecido dele, que ia para a igreja com ele, que estava dentro da casa dele. A ofensa, ela vem daqueles que estão mais próximos. Porque a ofensa de uma pessoa que, né, você não tem tanta afinidade assim, vai vir, vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. Só que quando a ofensa já vem de dentro da sua casa, vem de um amigo, vem de uma pessoa que você aconselha, o negócio fica mais estreito de suportar. Nós conseguimos suportar e nós temos que suportar, porque senão paralisa tudo na nossa vida. Paralisa o nosso chamado com Deus em primeiro lugar, paralisa a nossa vida dentro de casa como esposa, agora eu estou falando para as mulheres. Paralisa a nossa vida em casa como esposa, como mãe, paralisa a nossa vida como mulher, né, namorada, paralisa. A ofensa paralisa, deixa a pessoa fria. Aí a pessoa ela se torna fria de uma tal forma que ela fica não fria só com aquele que a ofendeu, ela fica fria também com aqueles outros que querem se achegar até ela ou querem se achegar até ele. A pessoa que é ofendida e guarda, ela fica com bloqueio de se aproximar se aproximar das pessoas. Ela fica com esse receio, porque ela não quer ser ofendida novamente. Ela não quer passar por aquela situação novamente. Mas não é assim que o Senhor nos ensina. Vamos continuar? Então, são as pessoas que sentam do nosso lado, eu até escrevi aqui, são as pessoas que cantam com a gente, são as pessoas que vão nos eventos sociais com a gente, são as pessoas que compartilham do mesmo ambiente com a gente, são aquelas pessoas que muitas das vezes que nós dormimos com elas. São pessoas que compartilham, estão no trabalho com você todos os dias. São essas pessoas que são usadas muitas das vezes para trazer uma palavra que vai nos ofender. E esperamos essas palavras até dos incrédulos. Nos assustamos, nos magoamos? Sim, mas aquilo não entra no coração. Agora, quando é de alguém próximo, aí entra no coração. Aí quando entra no coração, vai causando várias coisas dentro de nós. E nós vamos ler sobre isso. Eu vou ler aqui no livro sobre isso. Somente aqueles com quem você... Olha só, isso aqui é muito forte. Somente aqueles com quem você se importa é que pode feri-lo. Você espera mais deles. Afinal, você deu mais de si a eles.
Quanto maior a expectativa, maior é a queda. Aí lá vai a pergunta: pastor, então eu não devo ajudar, então eu não devo ter amigo, então eu não devo me relacionar? Não, você tem que se relacionar, você tem que ter amigo, você precisa entender tudo isso. Só que você também precisa entender que as pessoas são falhas e a gente precisa também entender que as pessoas muitas das vezes são usadas pelo inimigo, sim, para poder tirar a gente do foco, sim, ainda sendo amigo, porque a mesma pessoa, se nós estamos em transformação, a pessoa que é nossa amiga também está em transformação. Então ela pode em algum momento dar brecha, ela pode em algum momento ouvir alguma coisa, não tá num dia bom e aí ser usado para poder nos ofender. Então, a expectativa, a nossa maior expectativa, quanto mais expectativa a gente tem, maior é a queda. Mas isso não quer dizer que a gente não pode se relacionar, não quer dizer que a gente não pode ter amigos, não quer dizer que a gente não pode acreditar nas pessoas. A gente tem que acreditar, a gente tem que se relacionar sim. Só que isso nós precisamos entender que vai acontecer. Mas Jesus vem dizendo: ai daqueles por onde vem a ofensa. Que não seja eu, que não seja você. Mas se a gente não ofender, a gente vai ser ofendido. E aquele que faz a vontade do Senhor acaba sendo ofendido. Porque só se taca pedra na árvore que está dando bons frutos. Porque tem árvore que dá até fruto, só que o fruto está bichado. Mas a árvore que dá bons frutos, ela é tacada pedra. E uma das pedras, uma das iscas de Satanás é a ofensa. Vamos continuar. Mas o ferido e o magoado cai na armadilha e vai gerando, sabe o quê? Amargura. O pior da ferida é gerar amargura. A amargura gera raiz. E a raiz para tirar do coração, só o Senhor pode fazer e a pessoa querendo. A pessoa precisa liberar o perdão para tirar, aliás, essa raiz de amargura. Vamos ler lá em Hebreus 12:15, que fala sobre a raiz de amargura. E é algo que o Senhor fala ao nosso coração, no requisito da gente guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração dessas ofensas. Nós precisamos guardar o nosso coração das palavras contrárias, porque guardando o meu coração, a raiz de amargura, a ofensa ela vai vir? Vai, porque é inevitável que ela venha, né? É inevitável, não tem como a gente evitar. Hebreus 12:15. Não tem como a gente evitar, ela vai vir, vai, mas eu preciso guardar o meu coração. Eu preciso guardar o meu coração. Vem dizendo assim, Hebreus 12:15, vem dizendo: examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Isso é forte. A raiz de amargura, ela perturba mesmo. Porque assim, você escuta alguma coisa de alguém e aquilo fica martelando na tua cabeça. Caramba, essa pessoa falou isso de mim? Nossa, eu esperava de qualquer pessoa, mas dessa pessoa eu não esperava. Aí você dorme pensando naquilo, você acorda pensando naquilo, você sai pensando naquilo, você vai para a igreja pensando naquilo. E aí a sua mente, ela vai alimentando, junto com as setas malignas, que o inimigo ele vai aproveitando que você ficou chateado, magoado com aquela palavra. Então ele só vai, até muitas das vezes, colocando até muitas mentiras a respeito dessa pessoa que só falou uma palavra, que te magoou, não deveria falar, mas falou. Só que ele vai alimentando e aquilo vai crescendo dentro de nós, e aí vai gerando a raiz de amargura. E essa raiz traz perturbação. A raiz traz uma perturbação profunda na vida das pessoas que têm ofensa dentro dela. Ela não caminha, a pessoa estaciona. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou nessa tarde para tirar toda a raiz de amargura causada por a ofensa de alguém. Se alguém te ofendeu, no nome de Jesus, eu declaro que essa raiz de amargura ela venha sair de dentro de você. Porque se a gente não arrancar, ela vai crescendo, vai aumentando. E o inimigo, é uma isca dele que teve sucesso.
teve sucesso, entrou, gerou raiz, e a raiz só vai crescendo, só vai crescendo. E a raiz vai deixando a gente paralisado, vai deixando a gente cauterizado. Essa raiz vai deixando a gente mumificado, porque assim é que a raiz de amargura ela faz. Ela gera em nós isso. Aí o chamado fica parado, aí a gente fica amargurado, aí a gente briga com todo mundo, aí a gente não acredita mais em ninguém, aí a gente briga com o marido, a gente briga com o filho, a gente briga com a mãe, a gente vai brigando. Por quê? A amargura está lá dentro. A raiz da amargura está lá dentro. Está amargurado. E uma pessoa amargurada, ela sente dor. Ela é perturbada. Sabe? Só que nós precisamos identificar quando está querendo tomar o nosso coração. O nosso coração é do Senhor. O nosso coração é dele. Então não tem espaço para essa raiz ela crescer. O nosso coração tem que estar limpo para essa raiz não crescer. Para essa ferida não gerar amargura e essa amargura crescer dentro de nós. Vamos voltar lá a ler. Então, na verdade, esse escândalo que a Bíblia vem dizendo, né, que essa ofensa, esse escândalo que a Bíblia vem dizendo assim, muitos estão feridos e magoados, e muitos estão ofendidos, mas não percebe que caíram na armadilha de Satanás. Quando cai na armadilha da amargura, leva a um cativeiro, aí vai só aprofundando, aí vai só ficando mais difícil da pessoa sair. Deixa eu te explicar uma coisa. O escândalo lá de Lucas, né, é uma isca. Quer dizer, em grego quer dizer escândalos, escândalon, que quer dizer, o significado é profundo. Quer dizer o seguinte: colocar uma armadilha no caminho de alguém. A ofensa e o escândalo é colocar uma armadilha no caminho de alguém. Foi para isso que a ofensa foi gerada, para colocar essa armadilha no nosso caminho. Mas ela está repreendida e é no nome de Jesus, porque nós somos mulheres saradas, somos mulheres espirituais e estamos entendendo nessa tarde aquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Não deixar essa ofensa gerar amargura, porque gera um cativeiro. Leva pessoas cativas e elas caem nas armadilhas e vai só piorando a situação, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério por causa de uma palavra, uma ofensa. Faz a pessoa criar raiz de amargura e dessa raiz leva para o cativeiro. Vamos ler lá em 2 Timóteo 2, do 24 ao 26. 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo 2, 24 e 26. Essa amargura leva pessoas a ficar cativas e elas caem nas armadilhas que são lançadas no caminho de alguém. A pessoa está caminhando com a outra pessoa, a pessoa está caminhando para a presença do Senhor com um amigo, com um companheiro, com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha. E aí, ó, o inimigo lança essa isca da ofensa. E a ofensa, a pessoa, ela pega desprevenida, porque com o amigo a gente está desarmado, com o inimigo a gente fica armado. O inimigo que eu digo das nossas almas, né? Ou então com aquela pessoa que você não tem intimidade, você fica ali na expectativa do que vai receber. Mas com um amigo a gente fica desarmado. Então a gente nunca vai imaginar que vai receber uma ofensa de um amigo. Mas lá em 2 Timóteo 2, 24 vem dizendo que essa amargura gerou um cativeiro. E ele vem nos orientando nessa tarde da seguinte forma: E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente. 25. Instruindo com mansidão os que se opõem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, não precisa contender. Deus não nos chama para isso.
e voltam a se livre dos laços do diabo. E voltem a se livre dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Ou seja, a ofensa gera a raiz de amargura, que gera um cativeiro e que gera laços do diabo que ficam submetidos à sua vontade. Pronto, foi descoberto porque foi lançada a ofensa. A ofensa, a pessoa ela é ofendida, ela gera raiz de amargura, da raiz de amargura ela gera um cativeiro e desse cativeiro fica submetida à vontade do diabo. Porque aí a pessoa ofendida demais, demasiada, ela só escuta a voz de quem? Do inimigo, porque vai só alimentando aquilo dentro dela. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, toda palavra que você ouviu, e agora eu vou declarar sobre a sua vida nessa tarde, sobre a minha também. Porque eu também recebo muitas afrontas, eu recebo também muitas ofensas, e inesperadamente, pode crer nisso. Da onde você menos imaginar, eu também recebo. Não é só você que recebe, eu também recebo. E eu peço, Senhor, todos os dias para tratar o meu coração, para guardar o meu coração. Porque da mesma forma que o inimigo lança na vida das pessoas, lança na minha para me paralisar também. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, eu declaro que todas essas palavras que foram lançadas sobre a sua vida, você libere ela do seu coração e peça para Deus para não gerar raiz de amargura. E se gerou uma raiz de amargura, pede para Deus arrancar essa raiz de amargura dentro de você. E se você está no nível mais profundo do cativeiro, ei, o nosso Deus, ele é especialista em tirar as pessoas do cativeiro. Nekandarai, Acharamanássia. O Senhor, ele é poderoso para tirar a gente de qualquer cativeiro causado por ofensas. E a maior é o Senhor que está conosco. Ele tem poder, ele tem todo o poder. E se gerou um cativeiro que te aprisionou, no nome de Jesus, eu declaro que esse cativeiro dessa ofensa, dessa raiz de amargura, ela venha cair por terra nessa tarde, no nome de Jesus. Esse aprisionamento parando você, sabe, entristecendo você, nos entristecendo, porque o inimigo ele lança essas palavras através de algumas pessoas que dão brecha, sim, para nos entristecer, mas a gente precisa entender os dois lados, a gente precisa entender que isso é uma armadilha que o inimigo coloca para nos paralisar. Nós precisamos entender que essa pessoa também está no mesmo processo de libertação que nós. Nós precisamos entender que o inimigo ele vem com várias artimanhas para tentar nos paralisar, e é por completo, porque a fúria que ele tem na nossa vida não é só quando a gente está na igreja, não. A fúria dele é a nossa vida ser santa, separada, consagrada ao Senhor. É disso que ele tem fúria. Ele quer a todo momento lançar as suas armadilhas para tirar a gente do foco da santidade, da separação, da consagração ao Senhor. E entristecido, o inimigo lança dizendo que não vale a pena a caminhada. Uma das coisas que ele lança é isso: não vale a pena toda a dedicação, não vale a pena você ter se dedicado a discipular dessa pessoa, que agora ela te ofendeu, não vale a pena você investir e confiar mais em ninguém, porque essa pessoa te machucou, não vale a pena você estar no ministério e você está ofendido com teu marido, com a tua esposa, você é homem que está ouvindo. Não vale a pena, isso são os sofismas, as mentiras que o inimigo lança. Para quê? Para nos paralisar. Mas no nome de Jesus, todo aprisionamento que foi causado foi lá de trás. Tem gente que é lá de trás, que ouviu de mãe, que ouviu de pai, que ouviu de tio, de tia, que ouviu de irmão mais velho que criou. Ei, essas ofensas, em nome de Jesus, elas têm que cair por terra. Essa amargura, ela tem que sair com raiz e tudo. E se está profunda, Deus é poderoso para arrancar lá do profundo. E se já gerou um cativeiro, ele abre a porta nessa tarde desse cativeiro e te arranca daí de dentro. E é no nome de Jesus. Deus é poderoso para isso. Eu não sei, mas Deus, ele sabe das palavras que nós temos ouvido, daquilo que a gente tem escutado.
do nosso cônjuge, de um amigo, de um líder, de um pastor. Tem muitas pessoas que entram na casa do Senhor, tem muitas pessoas que já entram com reservas por causa dessa maldita armadilha de Satanás, dessas ofensas, reservas. Em nome de Jesus, caiam por terra nessa tarde. Sabe, entra na casa do Senhor com o coração aberto, porque Deus, Ele está pronto para nos restaurar. Essas ofensas, essas raízes de amargura, essas decepções, essas traições não podem ser maior do que o amor dele por nós. Ele nos amou primeiro, ele nos escolheu, ele nos ama. Ele tem um amor maior, o amor cura e o amor liberta. E o amor já está liberado sobre nós através de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para a cruz e entender que o Senhor já levou sobre si tudo isso. E por que nós estamos guardando algo que Jesus já levou? Então não deixa nada e nem ninguém, nenhuma circunstância, nenhuma ofensa paralisar. Não deixa essa ofensa crescer dentro de você. Não deixa gerar raiz de amargura para paralisar você. E aí, sabe o que acontece? Na verdade, quando a ofensa ela vem, quando a mentira do diabo ela vem, quando a raiz ela vem, na verdade, quem deixa de receber somos nós. Porque nós é que ficamos presos com a nossa mente, com o nosso coração. E o Senhor está pronto para trazer coisas boas e novas, que está escrito na sua palavra. Só que a nossa mente está focada tanto na ofensa, no cativeiro e na amargura, que como vai entrar uma coisa nova se o velho está aqui dentro? Em nome de Jesus, vamos declarar nessa tarde sobre a nossa vida, que toda ofensa que o inimigo lançou como uma armadilha sobre a nossa vida caia por terra, e é no nome de Jesus. Caia por terra e é no nome de Jesus. Esses cativeiros, eles tornam prisioneiros, passando a viver a vontade do diabo, alimentando a mente e o coração com palavras, circunstâncias ruins, um dia ruim vivendo. Não percebemos muitas das vezes que estamos jorrando as águas amargas que um dia entraram dentro de nós, em vez de estar jorrando águas puras. Oh Deus, isso é forte. A amargura, a ofensa, o cativeiro faz com que a pessoa seja amarga com outra pessoa que não tem nada a ver. Eu não posso ser amarga com alguém porque eu fui ofendida por outra pessoa. Eu não posso gerar isso dentro de mim, porque senão vai fluir de mim só águas amargas. E o Senhor não nos chama para gerar águas amargas. O Senhor nos chama para gerar águas puras, águas cristalinas, que é a presença do Espírito Santo que está dentro de nós. Essas águas amargas que está dentro, que foi gerado por feridas, foi gerada por cativeiro, em nome de Jesus, nessa tarde, saia de dentro de nós, saia de dentro de você, em nome de Jesus, porque senão o que nós vamos jorrar é só amargura. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele quer gerar dentro de nós águas puras, cristalinas, limpas, águas que venham curar outras pessoas, águas que venham saciar a sede de outras pessoas. Porque o que está dentro de nós é puro, é o Espírito Santo. O que está dentro de mim é puro, é o Espírito Santo. Não é amargura, não é ofensa, não é cativeiro. Não é. Eu preciso declarar sobre a minha vida, não é. E eu declaro nessa tarde, não é. Sobre a minha vida não tem amargura. Sobre a minha vida eu declaro que essa ofensa saia e é no nome de Jesus. E eu declaro também, se tiver algum cativeiro, que ele venha a ser quebrado e desfeito e é no nome de Jesus. E aí o Senhor nos ensina como agir, e eu te convido a abrir a palavra do Senhor, já estamos terminando, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. É o conselho do Senhor, aliás, é a direção do Senhor para as nossas vidas nessa tarde, mediante essa isca que o inimigo lançou nas nossas vidas, que é a isca da ferida, da amargura, do cativeiro, que só vai se afundando. Mas o Senhor, através da sua palavra, não somente essa, tem outras, mas o Senhor aprova o Senhor me escolher essa daqui, que está lá em Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, isso é uma ordenança para nós. São exortações para nós,
para nos fazer bem, para fazer bem a nós, fazer bem ao nosso interior. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Essa palavra que eu deixo para vocês, mediante a amargura, mediante as ofensas, nós precisamos pensar e declarar falência da ofensa dentro de nós, no nome de Jesus. E temos que pensar em tudo que é verdadeiro. Nós temos que pensar, porque quando a gente pensa assim, a amargura ela sai, a ofensa ela sai, o cativeiro ela sai. Nós temos que pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso, e se estamos pensando em alguma coisa que há louvor, que há virtude, nisso nós vamos pensar. Isso que nós temos que pensar. É nisso que nós temos que focar a nossa mente e guardar o nosso coração. De tudo que nós temos que guardar é o nosso coração. Então, nessa tarde, em nome de Jesus, guarda o teu coração e pensa em tudo que é bom. E o que não presta, o que é lixo, você joga fora e declara falência sobre a sua vida. Isso não tem poder mais sobre você. Não tem poder mais sobre mim. A ofensa não vai me paralisar. A amargura vai sair e é no nome de Jesus. Se entrou num estado pior do cativeiro, eu também declaro mais uma vez em nome de Jesus que esse cativeiro venha a ser cessado. Em nome de Jesus. Essa palavra que eu deixo para vocês nessa tarde. A armadilha da ofensa. Que ela venha nessa tarde cair por terra. Porque ela já foi descoberta. E aquilo que é descoberto é achado. Ele tem que sair. E é no nome de Jesus. Tá bom? Beijo a todas que participaram da live. Beijo para a nossa amada irmã Neilda. Para a diaconisa Neilda. Para a nossa amada irmã Laisa, para a nossa amada irmã Verônica, para a nossa amada irmã Selma, que entrou, não sei se está ainda, para a Fernanda, até Letícia entrou, Kelly, família Faver, a minha amada irmã pastora, que entrou também. Gente, que Deus abençoe vocês. Não deixe a armadilha do diabo, da amargura paralisar o seu chamado. Não deixe a ofensa paralisar você como mulher dentro da sua casa. Não deixe a armadilha paralisar você como mãe. Não deixe essa armadilha da ofensa paralisar você como esposa. Não deixe essa armadilha paralisar você como você mesmo se ama em Cristo Jesus. Amém? Amo todas vocês. Compartilhe aqui embaixo no direct para suas amigas essa palavra. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, a tarde de vocês. Fiquem na paz. Um beijo.